Nesse vídeo, aula 10, o objetivo é falar sobre política monetária, que é uma das políticas econômicas que afeta a taxa de juros e, consequentemente, isso afeta as nossas decisões de investimentos. E para você entender de verdade a essa aula, você vai, obrigatoriamente, precisar dar uma olhadinha na nossa aula 5 desse nosso curso de Economia para Investidores, tá? O título para você pesquisar aí no YouTube é Selic versus CDI, entenda a formação de juros no Brasil. Ou eu vou deixar também um card aqui para você clicar e poder depois assistir essa aula. Ou lá no final desse vídeo eu deixo um card para o curso completo e você vai e escolhe exatamente essa aula 5, Selic versus CDI. Isso porque lá a gente mostrou de fato como os juros são formados, tá ok? Sem tratar de política monetária. Então o que a gente viu é que a gente tem o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que é composto por ministro da Fazenda, Planejamento, presidente do Banco Central, e essas pessoas definem, olha, a taxa de inflação no Brasil tem que ser X% com um erro para cima e para baixo de tantos por cento. Então, há uma meta de inflação. Aí vem o Conselho de Política Monetária, o Copom, que tem uma galera do Banco Central, e eles vão decidir qual é a taxa de juros básica da economia, que a gente chama aqui nossa de Selic, meta, que realmente vai causar na economia o efeito de deixar a inflação naquela meta definida pelo CMN. E aí o próprio Banco Central, através das suas mesas de operações, vão ficar comprando e vendendo títulos, monitorando o mercado para ver se a Selic meta acaba também chegando naquela Selic over, que também explicamos na nossa aula 5. E para que vocês também consigam entender o restante desse vídeo, é bem bacana, dá uma olhada na última aula, na aula 9, na aula passada, nós estamos na aula 10, em que eu explico a política fiscal, principalmente porque a gente dá um exemplo do caso do país Gastolândia. Eu vou retomar algumas coisas aqui, mas de maneira muito mais rápida do que a gente fez na aula 9. Então, nesse país, nós temos as receitas advindas dos tributos de 100 milhões de reais, as despesas de 90 milhões de reais com pessoal, investimento em educação, saúde, e mais 20 milhões de reais de pagamentos de juros de dívida. E hoje, naquele exemplo, o país da Gastolândia estava com déficit de menos 10 milhões, né? E vamos imaginar que é ano eleitoral, o governo não quer ficar cortando despesa, não quer ficar aumentando imposto porque é impopular e não adota uma política contracionista de redução de despesa ou aumento de receita. Isso vai ocorrer que vai continuar com bastante dinheiro ali na economia, as empresas não vão dar conta do consumo que vai se estabelecer naquele momento, e com dinheiro circulando aos montes e pouca oferta, basicamente você vai ter uma pressão inflacionária para cima, obviamente. E é nesse momento que entra essa lógica, esse modelo. Se a inflação começar a ter expectativa de fugir da meta estabelecida pelo CMN, o Copom vai lá e aumenta os juros, tá ok? Então, qual que é essa lógica de juros altos, né? Assim, se a gente faz uma política contracionista, uma política monetária contracionista, se a Selic está nas alturas, vai aumentar os juros para todo mundo, vai ficar mais caro financiar, emprestar dinheiro para todo mundo na economia. Logo, o consumo vai diminuir, né? E quando o consumo diminui, o dinheiro não gira. Então, assim, a empresa que poderia comprar uma máquina a mais, não vai comprar e não vai causar um benefício para trás na cadeia de fornecimento daquele insumo, e daí ninguém mais cresce, as expectativas começam a ficar mais ruins e a desconfiança começa, todo mundo segura um pouco e o dinheiro não circula. Para a economia fluir, o dinheiro precisa circular. Então, com altos juros, muita gente também vai começar a colocar o dinheiro na renda fixa, tá? Porque está pagando bastante, muito mais, com bem menos risco do que qualquer outra atividade econômica. E com menos dinheiro circulando na economia, você trava o crescimento daquela economia também, e você vai ter reflexos naquela aula que a gente teve agora há pouco do PIB, né? Então, assim, o PIB também acaba sofrendo as consequências de uma política monetária contracionista. E o que a gente está vendo aqui na Gastolândia é que essas políticas se entrelaçam. Um problema de não adotar uma política
fiscal contracionista obrigou o Copom a adotar uma política monetária contracionista para manter a inflação na meta. Tá dando para ouvir qualquer coisa? Volta e escuta várias vezes para você entender essa lógica. E para a gente ir um pouquinho além, né? A gente gosta de trazer alguns bônus. Política monetária, no final das contas, busca controlar a quantidade de dinheiro na economia, né? Se eu começo a descarregar dinheiro para a economia, deixar a economia com mais grana, eu aumento o consumo, só que eu tenho como consequência mais inflação. Se eu enxugo a quantidade de dinheiro na economia, eu vou ter menos consumo e eu tendo a assegurar melhor a inflação. Dessa forma, se a gente pensar assim, se eu mantenho a Selic alta, que é uma política contracionista, a economia desacelera. Se eu mantenho uma Selic baixa, eu estou fazendo uma política monetária expansionista e a economia tende a acelerar do ponto de vista de economia monetária. E esses meios, alguns meios para controlar essa quantidade de dinheiro na economia, né? Um é o que a gente chama de depósito compulsório. Os bancos não podem ficar emprestando 100% do dinheiro lá para os clientes, tá ok? Uma fatia precisa compulsoriamente ficar meio que trancadinha ali no Banco Central. Logo, se a gente pensar que uma política expansionista é deixar mais dinheiro na economia, uma política contracionista é deixar menos dinheiro na economia, se o governo decide aumentar o valor desse compulsório, você está diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação e adotando uma política monetária contracionista. E o contrário também é verdadeiro se eu diminuo o compulsório, que hoje, em 2006, gira em torno de 20% desses depósitos dos bancos que precisam ficar lá trancadinhos do Banco Central. E também tem essas operações, né, no mercado aberto, do open market, que o Banco Central também, a depender da política monetária, ele pode comprar ou vender títulos diretamente com grandes bancos. Então funciona assim. Se o Banco Central vende títulos para pagar juros, o que o banco faz? Ao invés de emprestar para a galera que são clientes, ele joga esse dinheiro lá no Banco Central e esse dinheiro não chega na economia. E o banco está esperando receber juros em troca. Então, o Banco Central consegue enxugar o dinheiro, diminuir o que a gente chama de liquidez da economia, o que tende a ser uma política, então, contracionista para segurar a inflação. Ou o Banco Central pode pegar títulos que estão nas mãos dos bancos e recomprar esses títulos, jogando dinheiro na economia e fazendo, então, uma política monetária expansionista, tá ok? Essa operação também é conhecida como open market. Então, se você gosta de investimento, se você gosta de economia, achou que essa aula tirou várias dúvidas que você tinha de maneira rápida, simples, direta e objetiva, curta o nosso canal, compartilha e até o próximo vídeo. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu tô deixando o card, tanto pro curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda pro canal. Forte abraço!